Boa tarde a todos. É com muita satisfação, muita honra que estamos hoje aqui para participar da prestação de contas referente ao ano de 2024 do IPRESB, o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Barueri. O Instituto é relativamente jovem, foi criado em 2006 através de lei municipal do governo Rubens Furlan. Mas, apesar de tão jovem, ele conta com um patrimônio robusto de 3 bi e 0,6, com a expectativa de chegar a 4 bi até o final do ano. É o maior instituto de previdência do estado de São Paulo. Em 2024, o Instituto contava com cerca de 12.300 servidores, com 2.933 aposentadorias, 408 pensões, gerando uma despesa de 267 bilhões e uma receita de contribuição de 430 milhões. Vê que, cobrindo assim as despesas dos benefícios, sem precisar mexer na nossa reserva. Vale ressaltar que todos os repasses das contribuições da Prefeitura foram feitos rigorosamente em dia, assim como o pagamento dos nossos benefícios para os aposentados e pensionistas foram feitos rigorosamente em dia. Nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério da Previdência Social e também pelos nossos Conselho de Administração, Conselho Fiscal e também pelos próprios servidores, através do portal da transparência. Só entrar no site IPRESB e conferir. Com muito orgulho podemos dizer que todas as nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e o nosso CRP foi renovado pelo Ministério da Previdência Social. Em 2024, nosso Instituto manteve nível 3 do Progestão, que é um programa do Ministério da Previdência que vai até nível 4. E também tivemos a nota A, que é o ISP, Índice de Situação Previdenciária, com um programa de certificação do governo federal que avalia as boas práticas de gestão previdenciária. Outra notícia boa foi o nosso rendimento dos investimentos. A nossa carteira rendeu aproximadamente 12,2% de toda a carteira, com um patrimônio de 3,6 bi. A expectativa é de chegar a 4 bilhões até o final do ano. Esses dados mostram o esforço de toda a diretoria executiva, nossos conselhos, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento. O Instituto promove encontros periódicos e durante todo o ano concursos de preparação para aposentadoria, pós-aposentadoria, que promove a integração dos servidores com o nosso Instituto, e também um curso de educação previdenciária, para o pessoal se inteirar realmente de como se aposentar com uma regra mais satisfatória. A nossa missão é garantir o pagamento de todas as aposentadorias e depois continuar pagando as pensões para os seus dependentes. Um atendimento cordial, um atendimento humano e estamos sempre de portas abertas para todos os servidores, para qualquer tipo de informação e orientação. Muito obrigado a todos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à prestação de contas do IPRESB, referente ao ano de 2024. Meu nome é Marcelo Caetano, eu sou analista previdenciário, perfil administrador, e então sou um servidor efetivo do IPRESB, e atualmente eu ocupo o cargo de gerente da divisão de gestão do pessoal e suporte administrativo. Hoje eu vou apresentar a prestação de contas da unidade de gestão da administração e também vou falar um pouco sobre a estrutura organizacional do IPRESB. Temos a Lei 424 de 2018, a Lei Complementar, que é a estrutura e regime próprio de previdência social do município de Barueri. Então, toda a atuação do IPRESB tem que estar de acordo com essa lei complementar. E a estrutura organizacional está prevista também nessa Lei Complementar de 2018. E ela é composta pela diretoria executiva e por 3 órgãos colegiados, que são eles o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento. A diretoria executiva é um órgão de execução, sendo responsável por executar
o serviço de arrecadação das contribuições previdenciárias, da aplicação dos recursos disponíveis do Instituto, promove a concessão dos benefícios previdenciários e executa as atividades administrativas, financeiras e finalísticas do IPRESB. Ela é composta por 5 membros, sendo um deles o presidente do Instituto, que é nomeado pelo prefeito, a partir da lista tríplice, que é elaborada pelo Conselho de Administração, e por 4 gestores, que são nomeados pelo presidente e passam pela aprovação do Conselho de Administração também. O Conselho de Administração ele é um órgão deliberativo, ele é responsável pelas decisões de gestão do Instituto, então é ele que aprova o plano de ação anual, a política de investimento e demais políticas de gestão também do Instituto. Ele acompanha a atividade da diretoria executiva, solicita documentos e esclarecimentos também quando necessário, homologa os processos previdenciários de concessões de aposentadorias, pensões, e é ele que escolhe os 3 profissionais que vão compor essa lista tríplice, que é enviada para o prefeito municipal, para estar indicando quem vai ser o presidente do Instituto, um mandato conjunto com o do prefeito. E o Conselho Fiscal ele é um conselho de fiscalização, é um órgão de fiscalização, ele é responsável pela fiscalização dos atos de gestão do Instituto. Então ele zela pela gestão econômica e financeira do Instituto, ele examina o balanço anual, o balancetes mensais, e acompanha o cumprimento do plano de custeio do IPRESB. E ele emite parecer sobre a prestação de contas anual do IPRESB. A composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são por servidores efetivos do município. O Conselho de Administração é composto por 6 membros, sendo 3 deles indicados pelo prefeito e 3 são eleitos pelos servidores nas eleições municipais do Conselho. E o Conselho Fiscal é composto por 4 membros, sendo 2 deles eleitos, indicados pelo prefeito municipal, e 2 deles são eleitos também nas eleições municipais do Conselho. E o Comitê de Investimento ele é um órgão especializado. Ele analisa e acompanha as aplicações financeiras do Instituto, ele elabora também a política de investimento, que é encaminhada para o Conselho de Administração, e passa para aprovação e também para aprovação dos demais responsáveis. É composto por 5 membros, sendo um deles o gestor de investimento, que é o membro nato do Comitê de Investimento, e um membro é indicado pelo presidente, 2 indicados pelo Conselho de Administração e 1 indicado pelo Conselho Fiscal. A composição da diretoria executiva no ano de 2024 estava pelo presidente Weber Serafim, pelo gestor de finanças Douglas, pelo gestor de investimentos e atuária Eliezer, pela gestora de administração Flávia Rodrigues e pelo gestor de benefício previdenciário Marcelo Rodrigues Laranjinha. E o Conselho de Administração estava composto pelo presidente do Conselho Raimundo Monato, pela vice-presidente Lilian Dani, pelo secretário Roberto e pelos conselheiros Carlos Alberto, Cristiano Nascimento e Sara Costa. E o Conselho Fiscal estava composto pela presidente Simone Cassiano, pelo vice-presidente Evaldo, pela secretária Andréia e pelo conselheiro Luiz Fernando. A indicação para essas funções de presidente, vice-presidente, secretária, elas são feitas pelos próprios conselheiros, fazem uma votação no mandato do ano. E o Comitê de Investimentos estava sendo presidido pelo gestor de investimento Eliezer e pelos 4 membros, Arlane, Diego Stefano, Eric Marinho e Larissa Alencar. Temos o quadro de servidores efetivos do IPRESB, que são previstos na Lei 372 de 2016 e operações, e são previstos 20 cargos de agente previdenciário, dos quais 13 estão ocupados, 10 cargos de analista de processos previdenciários, dos quais 3 estão ocupados, 15 cargos de analista previdenciário, que são divididos em 6 perfis, que é o administrador, contador, economista, psicólogo, assistente social e atuarial. E desses 15 cargos novos estão ocupados.
O cargo de procurador previdenciário são 3 previstos na lei e 2 estão ocupados. O cargo de controlador interno são 2 previstos na lei e tem um cargo ocupado. O cargo de técnico previdenciário tem 2 previstos na lei e os 2 são ocupados. E o cargo de recepcionista tem um previsto na lei e tem um cargo ocupado. Esses 2 últimos cargos, de técnico previdenciário e recepcionista, são cargos que vão ser extintos na vacância, eles já não estão mais no nosso quadro no atual quadro pessoal, mas enquanto ainda há servidores, eles continuam. A nossa Lei Complementar 434 de 2018, ela também prevê os cargos de agente político, cargos de função e a função de confiança. O cargo de agente político é o cargo do presidente, tem uma previsão de um cargo, e os cargos em comissão são os cargos de gestor das unidades de gestão do Instituto, tem a previsão de 4 cargos, um cargo de assessor, um cargo de chefe de gabinete e 6 cargos de gerente, que são distribuídos entre as unidades de gestão do Instituto. No total desses cargos de comissão, 9 são ocupados por servidores efetivos do município. Então, apenas 3 não são servidores efetivos. E dos cargos de função de confiança, são cargos que são ocupados exclusivamente por servidores efetivos do município. Na nossa lei tem a previsão de um cargo de procurador-chefe, um cargo de assessor de tecnologia da informação e 6 cargos de chefe de núcleo. Esses cargos também são distribuídos entre as unidades de gestão do Instituto. E todos esses cargos estão totalmente ocupados. Nesse gráfico, podemos observar a ocupação dos cargos em 31 de 12 de 2024. Um total de 39 servidores, dos quais 79% dos servidores eram efetivos do IPRESB, 4% eram servidores efetivos, seguidos de outros entes municipais, 3% é um cargo de agente político, e 8% é ocupado por servidores comissionados. Então, um total de 89% dos servidores do IPEG são ocupados por cargos de servidores efetivos. Apenas 11%, não menos importante, todos têm suas funções, ocupados por servidores comissionados. Aqui temos a folha de pagamento dos servidores do IPEG. Vou falar resumidamente, mas no mês de junho de 2024, foi pago um valor total para 40 servidores, no valor de R$ 466.106,64, que foi o menor valor pago mensalmente. E no mês de julho, para 40 servidores também, foi pago um valor total de R$ 551.063,93. Esses valores mensais, ele acaba tendo uma certa variação de um mês para outro, em decorrência até de ter um aumento de emissão de cargos, mas também porque, além dos salários, também alguns meses são pagos algumas verbas como férias, algumas verbas de caráter pessoal. E no mês de dezembro, tem um valor de R$ 914.585,06 pagos para 39 servidores. Esse valor ele é maior do que os outros meses, porque além do pagamento de dezembro, também é feito o pagamento do 13º. Nosso pagamento do 13º ele é antecipado para novembro, mas para fim de competência é um pagamento do mês de dezembro. No ano de 2024, o IPRES também promoveu o concurso público edital 001 de 2024. Os cargos foram para todos os nossos cargos hoje do quadro de pessoal, só apenas para caso de reserva. O nosso quadro de pessoal é um quadro mais enxuto. Basicamente, os cargos estão todos preenchidos, os cargos de acordo com as necessidades do Instituto. Então, o concurso ele foi para necessidades futuras de um servidor que pediu uma exoneração ou uma demanda específica de algum setor que aumentou, mas basicamente seria para manutenção dos cargos. O concurso foi homologado no dia 8 de 1 de 2025, com validade para 2 anos, então o concurso já tem validade até 7 de 1 de 2027. Para antecipar
a informação, né? Agora, no ano de 2025, já fizemos algumas contratações, como agente previdenciário, contratamos a assistente social, contratamos psicólogo, o analista de processo previdenciário também. Então, embora o concurso seja só para cadastro reserva, de acordo com a necessidade do Instituto, também já no ano de 2025 já começamos a fazer algumas contratações. O IPRESB também promove os cursos de capacitação para os servidores, para os conselheiros e membros do Comitê de Investimento. No ano de 2024, promoveu o curso preparatório para a certificação RPPS pela empresa Criando Valor e também pela empresa ABCPrev. E também promoveu o curso de formação de conselheiros do Instituto de Previdência, empresa. Esse curso foi importante porque no ano de 2024 teve as eleições dos conselhos, então é uma exigência que todos os candidatos eles participassem desse curso de formação para poderem ser eleitos nas eleições do conselho. Também promoveu o curso de aposentadoria pós-emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, pela empresa ABCPrev, e também o curso de avaliação psicossocial e utilização do instrumento IFBR, é um curso específico para a área de serviço social aqui do nosso instituto, e também promoveu a participação no 6º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, ABPEM, no 12º Congresso Brasileiro dos Conselheiros de RPPS, ABPEM, no 14º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade dos Gastos no Setor Público, no Instituto Social IRIS, no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da ABPREM, e no 18º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, também no 20º Congresso Estadual de Previdência, APPREM, e no 28ª Semana Contábil e Fiscal para os Estados e Municípios. E para finalizar, no 57º Congresso Nacional da ABPEM. De todos esses cursos de capacitação, participação em congressos que o IPRESB promoveu, 22 servidores participaram, no total de 39 servidores, então 56,41% dos servidores do IPRESB participaram de alguma forma de capacitação, e dos conselheiros e dos membros do Comitê de Investimento, 100% todos participaram de alguma forma de capacitação. Vou falar agora sobre os principais contratos administrativos do IPRESB no ano de 2024. Vou começar falando sobre a empresa Microcar, que é a empresa de educação e manutenção de computadores, servidores de dados, internet, impressoras e multifuncionais. Foi pago um valor total de R$ 308.651,08. Tínhamos um contrato com a SAMI, que é a empresa prestadora de serviços de mão de obra, de recepção, de controle de acesso, copa, limpeza, conservação predial com o fornecimento de materiais. Foi pago um valor total de R$ 305.472,79. Essa empresa, o contrato dessa empresa encerrou em 2024. Contratamos a empresa Total Cobb, que vai prestar o mesmo objeto. Essa empresa Total Cobb já começou suas atividades no ano de 2024, em dezembro, mas ainda não teve, no ano de 2024, pagamento para ela. O primeiro pagamento foi só em janeiro de 2025. Mas a atual empresa que presta esse serviço é a Total Cobb. Temos também contatos com a empresa QRX, que é a empresa de segurança patrimonial, então pela prestação de serviços de mão de obra de vigilantes. Foi pago o valor total de R$ 269.222,94. Temos o contrato com a empresa Universal Prev, é uma empresa que fornece o sistema de folha de benefícios previdenciários e administração pessoal, e foi pago o valor de R$ 243.012,17. Temos também um contrato com a empresa Iplan,
que é a empresa responsável pela prestação de serviços de transporte terrestre, que é a aplicação do veículo com o condutor, com o motorista, e foi pago um valor total de R$ 159.121,32. Também contrato com a empresa Central Info, que é a empresa prestadora de serviço de digitalização do nosso acervo do IPRES, dos documentos, e foi pago um valor total de R$ 145.243,13. Também temos o contrato com a empresa KickLog pelo fornecimento de cestas básicas, e foi pago um valor total de R$ 106.537. Também temos um contrato com a empresa WorkMed, que é responsável pelas realizações das perícias médicas. Foi pago um valor total de R$ 95.853,54. Contratos com a FAC, Consultoria Atuarial, pela alocação de software de gestão atuarial para a RPPS. Foi pago um valor total de R$ 85.666,37. Contratos com a Futura Med, que é a empresa responsável pela prestação de serviços de manutenção predial. Foi pago um valor total de R$ 58.406,79. Contrato com a empresa ECB Porto Gestão Empresarial, que é uma empresa de locação de sistema de informacional de custos, e foi pago um valor total de R$ 52.168,61. E por fim, na nossa relação, tem contrato com a empresa de tecnologia de informação previdenciária da Dataprev, uma empresa que presta serviços de informação sobre a previdência, e foi pago um valor total de R$ 39.252,70. Então, pessoal, essa foi a prestação de contas da unidade de gestão da administração. Espero que eu tenha passado algumas informações importantes sobre os dados referentes a 2024, e estamos também disponíveis para tirar qualquer dúvida nos canais de atendimento do IPRES, ou também pode mandar um e-mail para a gestora de administração Flávia Rodrigues. Aqui na tela está o e-mail, que é diradm@ipres.barueri.sp.gov.br. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marcelo Laranjeira, sou gestor de benefícios previdenciários e vou fazer a apresentação da prestação de contas dessa unidade. Primeiro eu vou mostrar o nosso organograma relativo ao ano passado. Então nós temos aqui a unidade de gestão de benefícios previdenciários, tem eu como gestor, e abaixo do gestor existem duas divisões. A divisão de benefícios, que tem uma gerente de divisão de benefícios, e essa divisão de benefícios ela é subdividida em dois núcleos. O núcleo de atendimento, que tem um chefe de núcleo e mais 4 agentes previdenciários. Esse núcleo de atendimento faz o recebimento e atendimento dos servidores que vêm aqui para fazer requerimentos de aposentadorias, pensões, de certidão de tempo de contribuição e quaisquer outros requerimentos. Ao lado a gente tem um núcleo de análise de processos previdenciários, que tem um chefe de núcleo e mais 3 analistas de processos previdenciários, que fazem a análise desses documentos recebidos pelo núcleo de atendimento, levam o processo até o fim, que pode gerar concessão ou indeferimento. Ao lado direito do organograma, a gente tem a divisão de serviço social e perícias médicas, que tem uma gerente de divisão, um analista de previdenciário de serviço social, um analista previdenciário psicólogo, 2 agentes previdenciários e uma servidora cedida. Esse organograma é relativo exclusivamente ao ano 2024. Já tivemos algumas modificações esse ano, mas a quantidade de funcionários permanece a mesma, com 17. Esses 17 servidores, eles fazem o atendimento de mais de 12 mil servidores ativos segurados do IPRESP, mais de 3 mil aposentados e 400 pensionistas. Rol de benefícios e ações realizadas. Desde a
última reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103, os benefícios concedidos por regimes próprios de Previdência como o IPRESB resumiram-se a pensões por morte e aposentadorias. É sobre esses benefícios que eu vou falar. E na sequência, a Sueli vai falar um pouquinho sobre o serviço social e os projetos previdenciários desenvolvidos por esse setor da unidade. Bom, no ano passado nós tivemos, na parte de atendimento, 8.147 atendimentos, quase a mesma quantidade de atendimentos do ano de 2023. Esses 8.147 atendimentos foram feitos em 241 dias úteis, com uma espera pequena de pouco mais de 1 minuto e, em média, foram 16 minutos por atendimento. Esses 8.147 atendimentos representam 65% dos servidores ativos na Prefeitura, Câmara, IPRESB e FIEB. Daqueles 12.000 servidores ativos, nós atendemos, então, no ano passado, 8.147. A partir desse slide, eu faço um detalhamento desses atendimentos. Os 3 primeiros, que são os mais importantes. O primeiro, com 39% dos atendimentos, foram os atendimentos relacionados às aposentadorias. Foram 3.197 atendimentos, pouco mais de 1 minuto e meio de espera nesse atendimento, 23 minutos em média por atendimento. Quando eu falo de atendimentos voltados à aposentadoria, envolve desde o requerimento, a entrada no benefício, o pedido do benefício, até a concessão do benefício, passando pelos processos como o termo de opção, quando o servidor tem mais de uma regra para aposentadoria, ele precisa optar necessariamente por elas, a marcação da data do benefício, a ciência dos valores, entre outras situações. Além disso, não só relativo ao processo, a gente também faz uma simulação de contagem de tempo de contribuição, dando uma prévia ao servidor ainda ativo de quanto tempo falta para a sua aposentadoria. Também aqui nós, como eu disse, recebemos alguns outros pedidos em que envolvem a aposentadoria, como o abono de permanência, que também é um benefício relacionado à aposentadoria. Em segundo lugar, com 21% dos atendimentos, nós temos o recadastramento de aposentados e pensionistas. Foram 1.726 atendimentos, pouco mais de meio minuto de espera para esse atendimento e, em média, foram 8 minutos por cada atendimento. Esse recadastramento é uma prova de vídeo, uma espécie de prova de vida, e ele é feito anualmente no mês do seu aniversário de forma obrigatória. Ele pode ser feito de forma presencial, aqui na sede do Instituto, pode ser feito através de agendamento por chamada de vídeo, e para aqueles que não conseguem fazer nenhum desses 2 tipos de atendimento, nós também disponibilizamos o recadastramento de forma documental. O terceiro lugar de atendimentos é voltado ao cadastro novo, com 18% dos atendimentos. Foram 1.502 atendimentos, tempo de espera de 1 minuto e cerca de 15 minutos por atendimento. O que vem a ser o cadastro novo? O servidor, quando é contratado, admitido pela Prefeitura de Barueri, pela Câmara, pela FIEB e pelo próprio IPRESB, ele faz um cadastro no seu empregador. É o cadastro relativo às suas condições funcionais. E ele tem que vir aqui no IPRESB também para fazer o nosso cadastro no nosso sistema, que envolve ali os documentos pessoais, como na Prefeitura e nos demais órgãos, mas para além disso, os documentos de tempos anteriores, documentos de dependentes também, de Estado Civil. Esses dados são importantes para saber quando que a gente vai pagar esse benefício para a pessoa, por quanto
uma estimativa de tempo que a gente vai pagar para essa pessoa, quanto que a gente vai ter que economizar por esse tipo de benefício, para a gente saber o que a gente vai precisar arrecadar e aplicar durante os próximos anos. Agora eu passo a falar um pouquinho sobre os benefícios concedidos pelo IPRESB anualmente. Esse recorte desse quadro, desse slide, tem a partir do ano de 2015. Lá no ano de 2015 nós concedemos 157 aposentadorias, com destaque para 116 aposentadorias por tempo de contribuição e idade e 26 por idade, que são as aposentadorias voluntárias de maiores concessões. Ao final do ano de 2024, nós tínhamos concedido 429 aposentadorias, que foi um novo recorde, um novo marco para nós. Foram 330 concessões de aposentadoria por tempo de contribuição e idade e 78 por idade. No mês de março de 2025, nós já havíamos concedido 133 aposentadorias. E pela estimativa que nós temos, com base nesses 3 primeiros meses, nós acreditamos que ultrapassaremos o recorde do ano passado. Aposentadorias mantidas pelo Instituto. Essas aposentadorias mantidas significam as aposentadorias pagas, que estão em folha de pagamentos. E aqui eu tenho um recorte a partir de 17, pegando os meses de dezembro de cada ano até o ano de 2024. Lá em 2017 nós tínhamos 815 aposentadorias mantidas pelo Instituto, pagas pelo Instituto, e chegamos ao final de 2024 com 2.933 aposentadorias em folha de pagamento. A título de curiosidade, o marco de 3.000 aposentadorias nós atingimos agora no mês de fevereiro de 2025. Vou detalhar um pouquinho as principais aposentadorias voluntárias. No quadro anterior nós vimos o total de aposentadorias. Eu vou pegar 2 tipos de aposentadorias que são os mais requisitados: aposentadoria por tempo de contribuição e idade, aposentadoria por idade. Em dezembro de 2017 nós pagávamos 558 aposentadorias por tempo de contribuição e idade e chegamos a dezembro de 2024 com 2.183. Já a aposentadoria por idade em 2017 eram 172 e chegamos a 606 agora no dezembro do ano passado. Pensões mantidas, pensões pagas pelo IPRESB. Em dezembro de 2017 nós tínhamos 135 cotas de pensões e chegamos ao final de 2024 com 408. Benefícios pagos ainda pelo IPRESB, e agora é uma representação percentual de todos os números que nós vimos até agora. Então, aquelas 2.933 aposentadorias pagas até o final do ano passado representam 88% da folha de pagamento. E as pensões por morte, as 408 cotas, representam 12%. Aqui nós temos o quadro, o slide representativo de todos os valores destinados a pagamento das aposentadorias no ano passado. Então, as 2.183 aposentadorias por tempo de contribuição e idade, somados os proventos mensais mais o abono anual, tiveram um dispêndio de R$ 218.338.055,49. As 606 aposentadorias por idade, nós destinamos R$ 21.644.051,86. Já as 118 aposentadorias por invalidez, nós destinamos R$ 5.485.577,93. As aposentadorias 14 compulsórias foram R$ 885.264,02. Já por fim, a aposentadoria especial, R$ 1,5 milhão,
R$ 1.543.520,10. A somatória de todos esses valores gastos com as aposentadorias foi de R$ 247.896.469,40. Já as pensões com o mês, os 12 meses pagos, mais o abono, R$ 19.163.566,28. Somando tudo, R$ 267.060.035,68. Por fim, aqui eu tenho o quadro uma evolução da nossa folha de pagamentos desde o ano de 2012. 2012, por que 2012? Porque foi o primeiro ano que nós concedemos por inteiro as aposentadorias, os 12 meses tiveram concessão de aposentadoria e a mesma coisa de pensão por morte. Lá naquele ano, nós gastamos com aposentadorias mais pensões R$ 11.623.100,64, chegando aos 267 milhões agora em dezembro de 2024, que eu citei no slide anterior. Isso corresponde a mais de 25 vezes aquilo que nós pagamos lá no primeiro ano de 2012. Bom, era só isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou à disposição, tanto aqui na apresentação como na sede do Instituto. Obrigado a todos. E agora eu vou passar a palavra a Sueli, que vai falar um pouquinho sobre a divisão de serviço social e perícias médicas e sobre o trabalho realizado por esse departamento. Obrigado. Boa tarde, eu sou Sueli Santos Amorim, sou servidora efetiva aqui do Instituto desde 2008, no cargo de assistente social. Vou apresentar hoje as atividades realizadas pela Divisão de Serviço Social e Perícia Médica no ano de 2024. Dentre as ações realizadas, nós temos o atendimento individual, a visita domiciliar, o acompanhamento das avaliações médicas e os programas de educação previdenciária. O atendimento individual ele é realizado com a demanda espontânea e também temos agendamento feito pela equipe técnica de acordo com as necessidades de orientação e acompanhamento do segurado. Além do atendimento, temos a visita domiciliar. Essa visita ela é agendada conforme a avaliação da equipe técnica, que pode ser para emissão de parecer técnico para a pensão por morte, orientação e acompanhamento do segurado de acordo com a demanda apresentada. Em relação ao acompanhamento das avaliações médicas, elas são realizadas antes e após a avaliação da perícia médica, e o acompanhamento ele é direcionado às seguintes atividades: isenção de imposto de renda para os aposentados, homologação e revisão da aposentadoria por invalidez permanente, homologação e revisão da pensão por morte para dependente inválido e avaliação biopsicossocial para a aposentadoria de pessoas com deficiência. Vou apresentar agora os programas de educação previdenciário executados aqui no Instituto. Nós temos o PEPREV, que é o Programa de Educação Previdenciária voltado aos servidores ativos, desde o ingresso aqui na Prefeitura e nas autarquias e na Câmara Municipal. Qual é o objetivo deste programa? Disseminar o conhecimento previdenciário, com o propósito de informar e conscientizar os servidores sobre seus direitos e deveres. Os encontros eles são realizados mensalmente aqui na sede do Instituto, com duração de 3 horas. Ao longo do ano de 2024, realizamos 10 encontros com aproximadamente 250 participantes. A programação do PEPREV para o ano de 2024 foi apresentando o Instituto, informando o que é Previdência Social, o que é o Instituto, quem são os segurados, diferença entre o regime de Previdência Social, os benefícios concedidos, órgãos deliberativos, código de ética do Instituto, fiscalização e progestão.
Além disso, falamos sobre custeio e investimentos, onde o gestor de investimentos e o atuário vem informar sobre a avaliação atuarial, custeio, investimentos, a política de investimento do Instituto e o Comitê de Investimento. Apresentamos também o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social durante o ano e os benefícios de previdência, dentre eles aposentadorias, abono de permanência, abono anual, contribuição previdenciária, perícia médica, aposentadoria especial e pensão por morte e acúmulo de benefícios. Para os segurados que estão no processo de transição do trabalho para a aposentadoria, nós temos o programa PPA, Juntos Pensamos no Futuro. Ele foi implantado desde 2011 com o objetivo de dar apoio aos segurados nesse processo de transição a partir de reflexões sobre diversos temas, maximizando os aspectos positivos dessa nova fase da vida. Em 2024, nós tivemos encontro semestral, concluímos no final do ano a 14ª edição e no total do ano tivemos 119 participantes. A programação do PPA, ela foi ao longo dos anos aprimoradas, através da avaliação dos participantes, da equipe técnica e também de cursos de capacitação. Então, ao longo do semestre, são 12 encontros semanais. Os temas são pilares para uma aposentadoria bem-sucedida e para a longevidade, regime previdenciário, ganhos e perdas na decisão da aposentadoria, onde nós convidamos o gestor de benefício ou a chefe de atendimento para falar sobre o tema. Educação financeira, lidar consciente com o dinheiro, nós convidamos o gestor de investimento para conversar com o grupo. Temos encontros de envelhecimento e saúde, onde vem uma enfermeira da medicina do trabalho abordar essa temática. Nutrição para a longevidade, onde temos a nutricionista da rede tirando dúvidas, trazendo informações para o grupo. Promoção de práticas corporais e atividades físicas. Convidamos um educador físico da rede, também uma fisioterapeuta. Etarismo e pós-carreira é realizado pela equipe técnica do Instituto. Projeto de vida, gestão de tempo, habilidades socioemocionais, criação de fortalecimento de vínculos, cidadania na maturidade, direitos sociais, cultura e lazer, e avaliação pós-programa com a confraternização. Essa é a programação dos 12 encontros. Quero aproveitar e agradecer sempre a parceria dos profissionais da rede, assim como dos profissionais aqui do Instituto, que estão sempre nos auxiliando nesses programas apresentados. O programa Pós-Aposentadoria, Juntos Ressignificamos o Presente, ele foi implantado em 2022, pós-pandemia, também com espaço próprio aqui da sede. O objetivo é o apoio aos servidores municipais aposentados pelo IPRESB, proporcionando espaço para reflexão, informação, educação, cultura e lazer, e também promovendo a integração dos segurados e o fortalecimento do vínculo aqui com a autarquia. Em 2024, nós tivemos 17 encontros, contando com mais de 380 participantes. Além dos encontros quinzenais, nós tivemos a abertura. E dentre os temas propostos foram educação financeira, inclusão digital, encontro rosa e azul com karaokê, palestra Arte de Viver, tivemos a festa junina, oficina de arte com pintura em tela, visita externa ao Museu da Língua Portuguesa, dança sênior, bate-papo sobre alimentos orgânicos, atividade física, bate-papo sobre sexualidade, dentre outros assuntos. Além dos programas de educação previdenciária, nós temos o programa Apoio Ativo. E qual que é o objetivo? É acompanhar os segurados
aposentados por invalidez permanente e também os dependentes inválidos pensionistas do Instituto, oferecendo a eles espaço para esclarecimento do benefício previdenciário e também para uma escuta das suas demandas e experiências dentro do processo da saúde e doença. Então, antes da reforma da Previdência, nós acompanhávamos os afastamentos temporários do trabalho. Pós-reforma, esses afastamentos ficaram sob responsabilidade dos entes e dessa forma sentimos a necessidade de acompanhamento desses segurados. Por isso nós implantamos esse programa em 2023. Os agendamentos são realizados previamente, tanto no dia da avaliação médica ou por alguma necessidade específica de acompanhamento e orientação. Podemos realizar atendimentos por telefone, atendimentos em outras datas e visita domiciliar para acompanhamento. Apresentamos os programas e também, dentre as ações, nós temos o calendário colorido da saúde, que são campanhas relacionadas à saúde. Cada mês tem uma ou mais campanhas e o objetivo é conscientizar a população sobre o perigo de algumas doenças, incentivar a prevenção e o tratamento dessas enfermidades. Exemplo, agora no mês de maio, estamos com informações tanto do site quanto nas redes sociais sobre a conscientização e prevenção de acidentes de trânsito e também ao combate e exploração infantil. Vocês podem ver essas informações nas nossas redes sociais e no site. Temos também aqui no Instituto o boletim informativo. E qual é o objetivo? Divulgar as atividades realizadas no IPRESB. Este boletim nós iniciamos em 2018, ele é trimestral e vocês podem ter acesso no nosso site. No próximo mês já teremos uma nova edição, então aproveite, acompanhe as informações, fiquem cientes do que acontece aqui no Instituto. Vamos aproveitar a oportunidade para apresentar para vocês o site do Instituto, onde muitas das informações, através da transparência, vocês podem encontrar no site. Então, aqui do lado direito tem o InfoPresb, que eu acabei de falar, temos aqui os programas previdenciários, programa PPA, temos o POS, temos o PPREV, temos também a cartilha e na transparência vocês podem obter informações também sobre os investimentos do Instituto. Vou apresentar agora a estatística de atividades do Serviço Social em 2024. Realizamos 1.402 atendimentos, 826 ações relacionadas ao apoio ativo, 109 acompanhamentos de avaliação médica, 66 cursos de capacitação de toda a equipe, 49 reuniões, 26 encontros do PPA, 22 encontros do pós-aposentadoria, 17 atividades relacionadas a campanhas. Além das campanhas do mês, nós temos alguns encontros relacionados à saúde mental, que faz parte da campanha, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outros, 12 visitas domiciliar, 11 encontros do PPREV, 10 visitas institucionais, além de outras atividades. E finalizando, queremos convidar a cada um de vocês para seguir o IPRESB nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, contatos pelo WhatsApp e acompanhe toda a informação no site do IPRESB. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o Eric, eu sou contador do IPRESB e estou também como gerente da divisão de finanças. Nessa prestação de contas do exercício de 2024, vou estar apresentando aqui alguns números do nosso balanço que são publicados anualmente também no nosso site. Com o nosso balanço orçamentário, que ele é um balanço que ele mostra as informações de receitas e despesas orçadas e executadas. E ele faz um comparativo com o que foi feito no exercício. Tá? Então a gente pode ver aqui que a gente iniciou o orçamento com 493 milhões, tanto de receita como de despesa.
autorizada, né? E nós tivemos uma execução de 717 milhões na receita. E isso representa 224 milhões acima do que estava previsto no nosso orçamento, na parte de receita. Em relação à despesa, nós executamos 279 milhões. Isso representou uma economia de 214 milhões do que estava autorizado no nosso orçamento. E isso representa um superávit de 438 milhões no exercício. Então nós tivemos uma receita maior do que o previsto e uma despesa menor do que o que estava autorizado, resultando em 438 milhões aproximadamente de superávit orçamentário no exercício de 2024. Então aqui no balanço financeiro, que trata mais da parte monetária e o valor de fato que passa nas contas do exercício, né? Então nós iniciamos o exercício com 2,9 bilhões de reais e finalizamos o exercício com 3,4 bilhões de reais. Isso representou um aumento de 15% no nosso saldo financeiro. Destaco aqui agora as transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas, que é quando o valor passa do administrativo para o previdenciário ou do previdenciário para o administrativo, porque nós não podemos misturar valores e despesas administrativas e previdenciárias. Cada um tem suas contas e seus pagamentos separados. Então, a gente teve aqui esse valor de 28 milhões no ano, que basicamente foi taxa administrativa de 17,8 milhões, que o valor sai do previdenciário e vai para o administrativo, que são arcar com as despesas do Instituto, a parte administrativo mesmo do Instituto, o funcionamento do Instituto. E a gente teve 10,7 milhões que saiu do administrativo e voltou para o previdenciário. São valores que ficam acumulados durante os exercícios, sobras de exercícios, a parte administrativa que a gente está aplicando, e de tempos em tempos a gente devolve esse dinheiro para compor o montante previdenciário, para poder fazer pagamento de benefício. Então, nesse exercício, teve uma devolução para o previdenciário, a parte das contas previdenciárias, no montante de 10,7 milhões. Falando agora do balanço patrimonial, nós tivemos um aumento do ativo de 18% entre um exercício e outro, tá? Passando de 3,1 bilhões para 3,6 bilhões. A maior parte desse valor ele vem da parte dos investimentos, são valores que a gente vai aportando ali nos investimentos na nossa carteira. Então, esse rendimento, os valores vão aumentando, então esse aumento do ativo foi principalmente por parte desses valores que estão sendo aplicados. Em compensação, nós tivemos um aumento do passivo em 30%. Esse passivo, esse aumento de um ano para o outro, se dá principalmente, e quase que na sua totalidade, por causa das provisões matemáticas previdenciárias. É o cálculo atuarial que é feito, né? Ele é trazido o valor presente às nossas receitas e nossas despesas de pagamento de benefício, num cálculo de 75 anos, é trazido a valor presente e a gente tem que fazer os lançamentos para poder constar dentro do nosso balanço essas obrigações. Então isso acaba que aumenta bastante o nosso passivo. Por isso do resultado de um aumento de 30% entre um ano e outro. E essas informações vocês encontram lá no nosso site. Esse caminho que a gente está mostrando aqui, tem a parte de finanças, você vai entrar em balanço, além das demonstrações contábeis, balanço anual, você vai encontrar todos esses balanços, outros balanços também que a gente publica estão lá nesse caminho. E tem também, aqui ó, você clicando ali, você tem as notas explicativas do exercício, que dá mais detalhes de todas as movimentações, de várias contas que nós temos no nosso balanço, tem várias explicações ali dentro. Esses são os nossos canais de contato, que vocês conseguem acompanhar as coisas que acontecem no Instituto e entrar em contato com o Instituto.
Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Olá pessoal, meu nome é Eliezer Antônio da Silva, eu sou gestor de investimentos e atuário aqui no Presby e vou apresentar para vocês a nossa prestação de contas referente ao exercício passado, referente ao ano de 2024. E para iniciarmos, falar aqui sobre as nossas contas, né, vamos entender um pouquinho como funciona a captação de recursos no nosso instituto, né, o que nós chamamos aqui de plano de custeio. Tá? Bem, nosso plano de custeio ele tem basicamente 5 fontes. Né? A primeira delas, claro, é a nossa contribuição. Né? Todos nós, servidores públicos de Barueri, contribuímos mensalmente, né, descontado da nossa folha, um percentual do nosso salário, que é destinado aqui para o nosso Instituto de Previdência. Em contrapartida, o ente, né, o patrão, seja a Câmara, o próprio Presby, a FIEB e a Prefeitura, também contribui com uma boa parte com o nosso Instituto de Previdência. Hoje a alíquota normal está em 19,99, né, já com a taxa de administração, e hoje nós temos também uma alíquota suplementar da ordem de 7,56%. Hoje, ano passado, né, claro, 2024. Tá bom? Além disso, nós temos uma outra receita muito importante, que é o Comprev, que como o próprio nome sugere, uma compensação previdenciária. Então, algum servidor público de Barueri que trabalhou em outro estado, trabalhou no estado ou em outro município, ou até mesmo na iniciativa privada, e aí ele vem aqui para o município de Barueri, passa a ser servidor público de Barueri, e ele se aposenta, né? Então ele tem alguns anos de contribuição em outro RPPS ou até mesmo no próprio INSS. Então, o nosso instituto, que é o instituto que vai pagar a previdência para esse servidor, então os demais RPPS ou o próprio INSS vai ressarcir aqui o nosso instituto, e também é uma fonte importante de recursos aqui para nós. Né? E uma quarta componente importante são aportes adicionais, que pode ser qualquer outro tipo de aporte diferente dessas outras naturezas aqui, como por exemplo uma causa de justiça ou coisas desse tipo, né? Ou também quando ocorre a venda da folha, como já aconteceu, né? Também é um recurso a mais que entra para a gente. E por fim, né, a rentabilidade dos nossos investimentos. Eles também, a gente conta como uma fonte de receita. Afinal de contas, o nosso RPPS ele está enquadrado no regime de capitalização e não de repartição simples, como acontece com o INSS. Né? Então, os recursos alocados, eles vão performar, né? Eles vão rentabilizar, e essa rentabilidade contribui também para o crescimento do nosso portfólio e, portanto, para que possibilite no futuro a gente honrar os nossos compromissos previdenciários. Bem, e como é que é feito esses investimentos? Né? O investimento desses recursos, eles são feitos norteados por um documento chamado Política de Investimentos. Tá? E essa política de investimentos, né, ela é fundamentada em 2 pilares. São eles nosso estudo de AMM, né, que vem do inglês, quer dizer Asset Liability Management, e também da legislação, né, da resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4963, de 24 de novembro de 2021. Essa resolução vigente é a resolução na qual nos dá a direção, né? Olha, você pode alocar nesse tipo de ativo, nesse aqui você não pode, quais são os percentuais tolerados, né? E assim, também depende do nível de progestão. No caso, como o nosso presidente já anunciou para vocês,
nós estamos no nível progestão de nível 3, né? Nós aderimos ao nível 3. Então, à medida que você vai aderindo níveis desse progestão, dado a um bom controle interno, dado a boa governança, dado a boa educação previdenciária, a gente pode tomando mais risco, né, ou alocando em ativos, em determinadas categorias de ativos, né? E o LM é um estudo que visa casar a rentabilidade dos nossos ativos, né, com as nossas obrigações futuras, né? E como certamente vocês já devem ter escutado, né, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Então, o estudo de LM ele visa casar esse risco, né? Então, olha, para você honrar os seus compromissos previdenciários, você tem que performar X% nesse ano. E para você performar X% nesse ano, você tem que tomar esse dado risco. Então, para que não seja, para que o comitê não tome riscos desnecessários, a gente faz um estudo de ALM para fazer esse ajuste, né? O ALM é fundamentado na teoria moderna dos portfólios, que foi elaborada por Markowitz, né? Então, não somente o nosso instituto, boa parte dos institutos, os RPPS do Brasil, fundamentam em Markowitz, né? E não, enfim, fundos multimercados, fundos que são vendidos lá e emitidos pela Faria Lima também se fundamentam nessa importante teoria, né? Então, juntando essas duas coisinhas, nosso ALM e a legislação, surge a nossa política de investimentos, né? A política de investimentos ela é elaborada pelo Comitê de Investimentos, tá? Ela é apreciada, aprovada pelo Conselho de Administração aqui do nosso Instituto, e depois ela tem que ser aprovada pelo presidente do Instituto e também pelo prefeito municipal. Então, note, são diversas pessoas assinando esse documento, né, colocando ali seu CPF, sendo, portanto, tendo uma responsabilidade solidária, né? Todos respondem pela aplicação dos nossos recursos, né? Então, são muitas pessoas que estão envolvidas neste processo, tá? Bem, e a legislação, né, ela permite a gente investir em diversos tipos de ativos. Quer dizer que na nossa política a gente investe em tudo que está lá na resolução? Não, né? A gente não investe tudo que está lá na resolução, né? Aliás, vocês notarão aqui que a nossa política de investimentos ela tem um perfil muito conservador, né? Ela é muito conservadora, porque a legislação ela é bem abrangente, ela permite, né, diversificar em muitos setores, né, em muitas categorias de ativos, mas o nosso comitê de investimentos elaborou uma política mais conservadora, né? Então a gente não investe em tudo, a gente é bem seletivo com os nossos recursos, não é em qualquer ativo que a gente faz a alocação, tá? Bom, então vamos começando aqui pela renda fixa, que é o principal artigo na qual a gente investe aqui no nosso instituto, né? Então, na renda fixa nós podemos fazer investimentos em títulos públicos federais, ou ainda em fundos de investimento que compram 100% dos seus recursos em títulos públicos federais. Podemos também fazer investimentos em ETFs de renda fixas, ou ainda fundos de ETF. Tá? Podemos também investir em CDB, letra financeira, letra de câmbio, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrário. Agora tem, inclusive, a letra de crédito de desenvolvimento, né? Que são dívidas, são títulos emitidos por bancos, né, por instituições financeiras. Nós podemos também investir em fundos de investimento de direitos creditórios e também podemos fazer investimento em fundos de crédito privado, né, que são fundos que compram debêntures, né.
compra títulos de empresas, né? Aqui são dívidas de banco, aqui são dívidas em geral do varejo, aqui é um mesclado, tem de título público, tem de título privado, tem um monte de coisa, né? Enfim, isso aqui também, né? Mas nós investimos majoritariamente nesses dois aqui, títulos públicos federais e fundos de títulos públicos federais. Qual que é a diferença? Né? Por que comprar fundos de títulos públicos federais se a gente pode comprar o título público federal diretamente? Pois bem, tem uma diferença, né? O título público federal, quando a gente compra ele de forma direta, a gente vai marcar ele na curva, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar que a carteira de títulos públicos federais do IPRESB tem uma taxa média ponderada de IPCA mais 6 ao ano. Então, no mês, ele vai performar mais ou menos ali IPCA mais 0,5 por mês. E aí, em um dado mês, no mês de maio agora, a inflação foi de 0,4%. Então, 0,4% mais 0,5% vai dar aproximadamente ali 0,90%, porque a conta não é uma soma simples, né? É uma taxa capitalizada. Então, vai ser de 0,90%. Então, o que a gente vai marcar é o 0,90%, né? Contabilmente aqui. O nosso setor de contabilidade ele vai marcar na curva, então ele vai contabilizar que foi de 0,9%. Tá? Só que esse título ele tem negociação no mercado secundário, né? E aí ele está ali sobre a lei da oferta e demanda. Se todo mundo quer comprar esse título, então o preço dele fica caro, né? Agora, se ninguém quer comprar esse título, o preço dele cai, né? E aí, os fundos de investimento em títulos públicos federais conseguem capturar esse movimento de oferta e demanda, né? Então, depende muito de um dado momento macroeconômico, né, na qual a gente pode investir entre esses dois, né, título federal ou fundos, né, ou ainda para fazer reserva de caixa mesmo, porque o fundo, ele tem um fundo que é LDI, né, fundo CDI, e para fazer um caixa ali, para fazer pagamentos de benefícios dentro do mês, é um fundo também interessante, né. Bom, nós também podemos investir em fundos de ações e fundos de ETF, né? Aí aqui na parte de renda variável, estamos falando de ações domésticas, né? De ações que são negociadas na B3, os ETFs que são negociados também na nossa B3, como o BOVA11, né? Entre outros. Tá? Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa apresentação é que o IPRESB ele não investe em ações. Melhor dizendo, nenhum RPPS investe em ações. Nós podemos apenas investir em fundos de ações, né? Ou seja, o Comitê de Investimentos do IPRESB não vai se reunir aqui mensalmente e vai falar, vamos comprar ações da Vale, da Petro, Magazine Luiza, enfim, qualquer outra empresa aí, né? Isso não é a gente que decide, né? Até porque a gente tem todo um processo para efetuar a tomada de decisão. E o mercado ele é muito rápido, então você pode perder o time, você pode perder o momento correto para comprar ou vender uma ação, né? Então, nós fazemos a compra de fundos de ações, né? Então, a gente escolhe, na verdade, as melhores cabeças, os melhores gestores. E aí a gente compra cotas de fundos de ações. Então, vai um bolinho de dinheiro lá para o fundo, né? E aí o gestor, que está lá na Faria Lima, que respira mercado 24 horas, né? Ele que vai saber a melhor hora de entrar e sair de uma ação. Não é o comitê que vai ficar monitorando isso, né? O comitê monitora o mercado, mais dados macroeconômicos, mas a empresa, se a empresa A, a empresa B, qual que tende a performar melhor, isso é um gestor de fundos de ações que vai fazer a alocação para nós. Tá? Bem, outro ativo que nós podemos investir também são fundos de investimentos no exterior, tá?
fundos de investimentos no exterior, né? Os fundos de investimentos no exterior, como o próprio nome sugere, então nós vamos comprar alguns fundos que alocam os seus recursos em bolsas internacionais, tá? Então, são fundos que o comitê entende que é um fundo seguro, né? A gente tem a regulamentação não somente da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários, mas também da SEC, né, que é Security Exchange Commission, que é o equivalente lá dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é o maior mercado de capitais do mundo. Então, são fundos que têm uma correlação com o dólar. Alguns são redeados, tal, mas no nosso portfólio, a grande maioria, aliás, todos estão correlacionados ao dólar. Né? Desse artigo, todos estão correlacionados com o dólar. De outro artigo, não. E podemos também fazer investimento em fundos de BDR. Né? BDR quer dizer Brazilian Deposit Receipt, né? Ou seja, são recibos de ações negociadas na NYSE, na Nasdaq dos Estados Unidos, ou negociada no FTSE londrino, no CAC parisiense, DAX alemão, enfim, bolsa japonesa, chinesa, e aí nós compramos o recibo desses ativos negociados no nosso B3, tá? Também correlacionado ao dólar. E o fundo de dívida externa é a dívida brasileira, só que emitida em dólar, né? Mas nós não temos no nosso portfólio, né? Mas é uma possibilidade aí, se a gente quiser comprar renda fixa no exterior, a gente tem essa opção também. Lembrando que é a dívida externa, ou seja, são títulos brasileiros, na verdade, só que emitidos lá fora e, portanto, em dólar. Né? Mas uma parte do nosso portfólio já tem bastante títulos brasileiros, né? Só que está na parte de renda fixa e aí ela é marcada em moeda nacional, né? Em reais mesmo. Tá? Outro ativo que a gente tem aqui ativo no nosso político de investimento são os fundos estruturados, né? Nós podemos investir em fundos de multimercado, em fundos de participações e fundos em ações de mercado de acesso. O fundo multimercado, como o próprio nome sugere, são fundos que podem atuar em qualquer mercado. Pode investir em juros, pode investir em moeda, pode investir em bolsa doméstica, bolsa internacional, tá? Então ele pode seguir diversos mercados. Eu costumo dizer que é um ativo coringa, né? Então quando a gente já está tomado em determinado artigo, a gente queria incrementar um pouco mais, o fundo multimercado ele possibilita a gente tomar um pouquinho mais de um dado benchmark, já que é um artigo que pode operar em diversos mercados. Né? Fundos de participações nós temos aqui, também no nosso portfólio, são fundos bem antigos, não é uma categoria que a gente aprecia, mas são fundos que estão em liquidação, né? Então, muito em breve vai ser um artigo que vai estar zerado no nosso portfólio e são fundos que compram participação de pequenas empresas. Tá? Em geral, são empresas que não possuem capital aberto em bolsa. Tá bom? E o fundo de ações de mercado de acesso são fundos que vão comprar ações de pequenas empresas, que agora sim, tem mercado, tem capital aberto, né, na bolsa, né? Mas na bolsa nós temos 3 níveis de governança, nível 1, nível 2 e o novo mercado. Esse mercado de acesso são empresas que não se enquadram em nenhum nível de governança, são empresas muito pequenininhas, que estão ali começando a abrir seu capital em bolsa, então são empresas que têm algum nível de fiscalização, de regulamentação, mas é necessário um pouco mais de expertise, né, para saber em qual ativo comprar. Então, ele é destinado a investidores qualificados, né, são investidores que têm um bom conhecimento desse mercado, e aqui no IPRESB esse artigo está fechado, não é um artigo que a gente aprecia, né, porque oferece um risco em demasia, na nossa opinião. E por fim, nós temos o fundo de investimento imobiliário, nós temos bem pouquinho, cerca de 0,5% do nosso PL, está em fundos de investimento imobiliário. São fundos que podem comprar, a gente divide em duas categorias, fundo de papel e fundo de tijolo. Fundo de tijolo
ele compra shopping, galpão logístico, áreas comerciais, varejo, enfim. E aí aluga esse shopping, né, para os lojistas, para as empresas de logística, enfim. Então é alugado esses imóveis e aí o fundo consegue remuneração por meio dos aluguéis. E a legislação atual obriga esses fundos a pagar os rendimentos, né, 95% do que é apurado no semestre deve ser entregue aos seus cotistas. Mas é uma prática comum do mercado, vai fazer isso uma vez por mês. Né? E os fundos de papéis, eles são fundos que podem comprar outros fundos, né, também chamados de FOF, então é um fundo que compra outro fundo, ou pode ser também fundos que compram um certificado de recebíveis imobiliários, né, que é uma dívida com lastro no imóvel, ou uma mistura dessas duas coisas. Né, e o FOF também tem um CRIF, né, tem um lastro lá no imóvel. Bom, e quem decide o que colocar na política de investimentos e que momento comprar os ativos que estão permitidos lá na nossa política de investimentos? É o nosso comitê, né? O nosso comitê de investimentos, que é constituído de 5 servidores. Né? Uma coisa que é muito importante, né? Todos os membros do comitê de investimentos, aliás, não somente do comitê de investimento, mas do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, todos são servidores públicos de Barueri, né? São servidores públicos de carreira, são servidores que um dia vão se aposentar aqui no IPRESB, são servidores que têm total alinhamento de interesse no sucesso do IPRESB. Afinal de contas, nós vamos nos aposentar por aqui, e, portanto, a gente quer muito que tudo isso aqui dê certo. Né? Então, tem todo um alinhamento aí, dado que são servidores públicos de Barueri. Né? E, tal forma que, bom, vou falar aqui de mim, né, Eliezer Antônio da Silva, o que eu sou, de fato, eu sou gestor, mas o que eu sou um professor titular de cargo da FIEB. Né? Aí nós temos outros colegas aqui, nós temos uma professora também que é da FIEB, nós temos um servidor aqui do IPRESB, aqui no comitê também temos um servidor da Secretaria de Administração e também uma professora titular de cargo da rede. Né? Então, todos são servidores públicos do município de Barueri, todos vão se aposentar pelo IPRESB, todos gostaria, né, e trabalha para que o IPRESB performe o máximo possível. Tá? E a gente está com um comitê novo, né, agora esse ano, então nem todos os membros do comitê possuem certificação profissional, mas a maioria dos membros do comitê de investimentos já possuem sua certificação profissional, né? Ou seja, alguns têm até 2 ou mais certificações profissionais, são certificados emitidos pela Ambima, pela Totum, pela Abripen ou pela APIMEC, né? Todas elas credenciando aí os nossos membros do comitê para fazer a melhor tomada de decisão possível dos nossos recursos previdenciários. Tá? E como é que está distribuído os nossos ativos de acordo com a nossa política de investimentos? Né? Como eu comentei com vocês, a política de investimentos ela baseia na resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a 4963 de novembro de 2021. E aí esse gráfico de histograma aqui mostra como é que está distribuído os nossos recursos previdenciários de acordo com o enquadramento da resolução. Tá? Então, o artigo 7.1a, que é esse histograma mais alto aqui, né? O artigo 7.1a ele é dos títulos públicos federais. Né? Então, note, a gente fechou ali o ano de 2024 com cerca de 3,6 bilhões de reais, e desses 3,6 bi, só 3 bi estão em títulos públicos federais. E o título público federal ele é considerado como o ativo mais seguro do nosso mercado financeiro de capitais. Né? O segundo histograma aqui
o artigo 7.1b, são ativos, são fundos que compram títulos públicos federais, né? Então, a gente pode dizer aqui que cerca de 3,15 mais ou menos, né? 3.150 milhões estão em títulos públicos federais. Só que, no caso aqui, de forma direta e aqui indireta, né? Porque aqui é por meio de fundos, tá? Aí o artigo 7.3a, a gente tem, são ativos mistos, né? Onde tem crédito soberano, títulos públicos federais também, mas também tem crédito privado. O 7.5a são os fundos de direito creditório. O artigo 8.1 são os fundos de investimento em ações brasileiras, né? A gente tem cerca de 160 milhões de reais. O artigo 9.2 são investimentos em ações no exterior. O 9.3 são os fundos de BDR, né? Cerca de 35 milhões. O artigo 10.1 são os FIPs, né? E o artigo 9.3 nós temos aí os fundos no mercado, e o artigo 11 são os fundos de investimento imobiliário. Tá? E quem são os nossos principais parceiros, né? Com quem estão os nossos recursos previdenciários? Boa parte está no Tesouro Nacional, né? Cerca de 83,11%. Nosso segundo maior parceiro, aliás, o nosso segundo e o terceiro maior parceiro são dois bancos públicos, né? Um é a Caixa Econômica Federal e outro é o Banco do Brasil, né? Que é a BB Asset. Né? Aí depois nós temos a Schroeder, a Rebravo, Plural Investimentos, a Zequest e o Santander. Esses outros aí, 4,12%, são outras assets que não corresponde a nem 1% do patrimônio líquido do Empréstimo, né? Mas todos estes agentes, né, todas essas assets, são casas consagradas no mercado financeiro, né? Estão credenciadas, né, no nosso instituto, e claro, para ter um credenciamento ativo em um RPPS, a 4963 é muito austera, né? É bem exigente. Então, são parceiros que passam não somente na resolução, mas também na nossa política de investimentos, que ela é mais restritiva que a própria legislação. Tá? E, estrategicamente, né, a gente possui a distribuição dos nossos recursos majoritariamente no IPCA+, porque o nosso passivo atuarial, né, que é representado pela Meta, no ano passado foi IPCA mais 5,16. Então, cerca de 86% do nosso portfólio estava nessa estratégia, né? IPCA mais 6. A segunda estratégia aí foi o MSCI, que são fundos de ações globais. A terceira é o nosso Bovespa. O quarto é o S&P 500. Quinto, nós tínhamos o CDI, ou Selic CDI. E, por fim, o IFIX, que são dos fundos imobiliários, o IMAB, que é um benchmark que acompanha a marcação a mercado dos títulos públicos federais, em especial as NTNBs. Tá? O ano passado, 2024, foi um ano onde a Bolsa Americana voou, né? Foi muito bom, e a gente conseguiu capturar esse movimento positivo da Bolsa lá fora. Né? Bem, e o risco do nosso portfólio, ele segue baixo e controlado. Né? Até 2020 a gente tinha aliás, não tinha título público federal, a gente investia somente através dos fundos, e como eu expliquei, os fundos eles ficam em muita mercê da lei oferta e demanda. Então, se todo mundo quer comprar título público, o preço sobe, só que quando ninguém quer também, o preço cai. E aí isso afeta muito o nosso patrimônio, né? Pois a gente faz a marcação a mercado desse ativo. Mas, em novembro de 2021, a gente começa a mudar
de fundo para título público federal. Então a gente começa a comprar os títulos públicos federais. Tá? Então, ao comprar os títulos públicos federais, a gente consegue reduzir bastante o risco do portfólio. Por quê? Porque a gente começa a fazer a marcação na curva. Então aquela volatilidade, né, proposta pela lei da oferta e demanda, ela desaparece, né? Porque a gente marca na curva. A inflação deu 0,4 e o título paga 0,5, então 0,4 mais 0,5 é 0,90. E a gente vai marcar aqui no mês. Né? Então isso contribuiu fortemente para a queda do risco do nosso portfólio. Né? O risco nós medimos pelo VaR. O VaR quer dizer Value at Risk. O VaR ele é uma métrica de risco de mercado, tá? E de natureza estocástica, né? Ou seja, ela é probabilística, ela não é determinística. Portanto, esses valores que estão aqui, ó, no caso do ano passado, né, até 31 de dezembro de 2024, o VaR, o nosso risco era de 46 milhões, né? Quer dizer que a gente ia perder esse recurso? Não, apenas um provimento de perda, né, Aldo? Existe a possibilidade da gente perder com a marcação ao mercado, né, cerca de 46 milhões. Tá? E ele também considera um intervalo de confiança de 95% e um horizonte de 252 dias úteis, tá? O nosso VaR é medido assim. E uma coisa que também contribuiu para a redução do risco do nosso portfólio foi a diversificação otimizada com ativos descorrelacionados, fundamentado lá na teoria de Markowitz, né? Então, como nós somos um país emergente, né, quando o nosso mercado de capitais, né, quando o risco doméstico sobe, né, quando o mercado fica um pouco incerto, né, amedrontado por decisões do nosso governo ou qualquer dado macroeconômico, da nossa política monetária mesmo, então o que a gente observa? A gente observa uma queda no preço dos títulos públicos, os títulos públicos são desvalorizados, a nossa B3 se desvaloriza, né? Então a gente vê um movimento para baixo. E o dólar? O que acontece com o dólar? O dólar sobe, né? Começa uma evasão de dólares do nosso mercado, né? Então os agentes econômicos pegam os seus recursos, convertem em dólar e mandam lá para fora. Quando isso acontece, o dólar sobe. Então a gente vai ter as nossas ações brasileiras, por exemplo, uma parte do nosso portfólio vai sofrer, mas como nós também investimos em BDRs, como nós também investimos em fundos de ações de empresas que são negociadas lá fora, como a Apple, a Amazon, Netflix, Walmart, Coca-Cola, Disney, entre outras, então a parte da carteira também vai subir, né? Então isso reduz a volatilidade. Lembrando, o VaR é uma métrica de risco de mercado, né? Então ela mede a volatilidade da carteira. Então quando você tem uma parte da carteira descendo, mas outra subindo, então acaba que frena esse movimento, né? Então acaba contribuindo de forma positiva e suavizando a volatilidade do nosso portfólio, tá? Em função disso, pessoal, já temos aí mais de 30 meses, sem um mês com rentabilidade negativa. A rentabilidade do IPRESB mensalmente é positiva. Tá? Bem, e como é que foi a performance do nosso portfólio no ano de 2024? Foi ótimo, foi maravilhosa. Né? Como eu mencionei com vocês, né, todos os meses nós tivemos uma performance positiva, em nenhum mês a gente teve performance negativa. Tá? A meta para o ano passado foi de IPCA mais 5,16. Então nós temos a tabela aqui, mês de janeiro, fevereiro, a meta para março, a meta para abril, né, para cada um dos meses do ano. Então a meta no acumulado ficou em 10,24, tá? E a performance no mês de janeiro foi 0,8,
Note que tem mês que a gente não bate a meta, né? Por exemplo, a meta para o mês de janeiro foi 0,34, a performance foi 0,8, então ficou aquém da meta, né? Em fevereiro a meta foi 1,25, a gente não performou tão bem, fez 0,4. Aí em março a meta foi 0,58, mas a gente fez 1,05. Então o acumulado desses 3 meses, né? A meta ficou no acumulado 2,70 no primeiro trimestre, por exemplo, né? 2,70, mas no acumulado no trimestre a gente performou 2,94. Então, opa, no trimestre a gente conseguiu fechar a meta, né? E assim por diante, né? A gente vai ter mês que a gente consegue entregar a meta do mês, vai ter mês que a gente vai ficar um pouco aquém. Mas o importante é entregar a meta até o final do ano, né? E a gente teve uma meta de IPCA mais 5,16, só que o portfólio entregou IPCA mais 7,03, ou seja, entregamos a meta e ainda mais uma margem, né? Mais uma gordurinha, vamos dizer assim, né? O que é muito bom, porque isso contribui inclusive para déficit atuariais, né? Porque se a gente está um pouco aquém da valor presente, né? Uma performance um pouco mais parruda, vamos dizer assim, acaba contribuindo para sanar esses déficits, né? E, você falou, Eliezer, que a Bolsa Americana performou muito bem, poderia ter performado até IPCA mais 8, IPCA mais... Poderia, só que aí teria que tomar mais risco, né? Então, aquela frase que eu já mencionei, quanto maior a performance, maior o risco. Né? A gente já fez estudo de RM, a gente falou, até esse risco aqui, você já vai conseguir entregar a meta. A gente entregou o IPCA mais 7,03, já está ótimo, né? É mais do que a meta e com nível de risco baixíssimo que vocês viram lá. Né? Aliás, nosso risco ele só tem reduzido nesses últimos anos. Tá bom? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês da nossa área de investimentos é isso. Todas essas informações e muito mais vocês podem encontrar no nosso site. Bom, muito obrigado e até a próxima.